Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos projetar um trocador de calor casco e tubos. Nós vamos fazer um dimensionamento e utilizando essa planilha aqui. Essa planilha aqui, parte dela eu baixei num site do livro Projeto de Processos Químicos Industriais, o autor aqui Douglas Irving, e grande parte dela eu acrescentei bastante coisa aqui para a gente poder fazer um dimensionamento do trocador de forma completa. Por isso eu acrescentei o meu nome aqui também. Por exemplo, aqui a gente vai selecionar o trocador nas tabelas do próprio fabricante, as possibilidades que um fabricante, um fornecedor no portfólio dele, por exemplo aqui, número de tubos, o diâmetro do casco, número de passes no casco e nos tubos. E a gente vai fazer o cálculo aqui do comprimento dos tubos, do trocador. Vamos chegar aqui numa área. Essa área eu posso dividir em dois trocadores, igual está aqui, para o trocador não ficar muito grande, ficar num tamanho viável, Questão de espaço, estrutura também. Eu acrescentei a questão aqui de calcular as perdas de carga, tá vendo? Head loss, tanto no tubo quanto no casco. O nosso trocador tem que estar num tamanho, menor tamanho possível, a menor área possível, para realizar um dado serviço que a gente vai ver aqui, mas mantendo uma perda de carga numa certa faixa admissível, senão o custo operacional fica muito elevado de bombeamento dos fluidos e inviabiliza o trocador. Então a gente vai discutir isso aqui. O livro que eu falei, eu achei na internet aqui, ele em inglês, que é o Industrial Chemical Process Design, o autor aqui, Douglas Irving. A gente vai usar algumas partes do livro aqui para mostrar a metodologia de cálculo. O livro usa o método de Kern. Donald Kern foi um pioneiro na área de transferência de calor. Foi um dos primeiros a lançar um livro, e esse método de Kern foi bastante usado e ainda é usado. E é o que a gente vai adotar aqui na planilha. Até um trabalho complementar interessante é você comparar os nossos resultados com um método mais moderno, ou até de CFD, e ver se a diferença é significativa ou não. Esse método ainda é usado em muitos casos. A gente vai ver aqui, vamos mostrar como é que ele funciona. Então aqui, vamos começar. Vamos começar definindo o nosso problema aqui. Vamos começar pelas temperaturas. Imagina um cenário aqui, você está numa indústria, uma refinaria, você tem um óleo um pouco pesado ou de grau API médio que você precisa aquecer. Por exemplo, você tem lá o óleo a 100 graus Fahrenheit, você vê que as unidades aqui da tabela estão no sistema inglês, porque o autor é americano, lá ainda é usual usar o sistema inglês, em vez do nosso mais comum aqui, que é muito mais simples, o decimal é mais fácil de lidar, mas não tem problema, é só a gente fazer as conversões de unidades aqui, que não tem problema. Então vamos seguir aqui. Então vamos dizer que a gente tem um óleo um pouco mais pesado a 100 graus Fahrenheit. E eu preciso aquecer ele até 285 Fahrenheit, que é uma especificação do processo. Por exemplo, para diminuir a viscosidade dele, para ele ser usado em outra etapa no equipamento, na nossa planta lá de processo. E para isso, eu vou utilizar um fluido um pouco mais leve, um óleo também, a 350 Fahrenheit. Essa temperatura aqui que o fluido quente vai sair, eu ainda não tenho. Por exemplo, vamos ver o diagrama aqui, que fica mais fácil visualizar. Aqui, imagina essa situação aqui, o nosso caso lá.
né? O nosso trocador de calor vai ser contra a corrente. O fluido está entrando quente, o óleo um pouco mais leve a 350 graus. Vai sair uma dada temperatura aqui. O óleo mais pesado que a gente quer esquentar está entrando a 100, saindo a 285. Eu sei que a menor temperatura que esse fluido pode sair aqui, né? O nosso fluido mais quente pode resfriar, é até aqui essa temperatura aqui, que é de 100 graus Fahrenheit. Se fosse uma área infinita, né, do trocador de calor. Obviamente, nosso trocador de calor não vai ter área infinita. Então, isso é uma limitação da segunda lei da termodinâmica. A gente sabe também na nossa experiência, se botar dois corpos em contato, um mais quente do que o outro, né, a temperatura do corpo mais quente vai resfriando até alcançar o equilíbrio térmico e não passa disso, né, não vai esfriar mais que isso. Então vamos colocar aqui, ó, 70 graus de diferença. Vamos adotar isso, né? Pela experiência, 70 graus é uma diferença razoável. Então ele vai sair aqui a 170 graus, né? Então essa diferença aqui vai ser 70 graus, e aqui vai ser 350 menos 285, vai ser 65 graus. Você vê que ao longo do trocador, essa diferença de temperatura varia, né? Para fazer o cálculo de área, é usual usar uma média de diferença de temperatura. A mais comum é a média logarítmica de diferença de temperatura. Essa expressão aqui. Então eu vou pegar, por exemplo, o nosso lá 70 e 65, substituir nessa expressão aqui, né, que está em inglês, é logarithmic median temperature difference, né? Então eu consigo calcular aqui, ó, a diferença da diferença de temperatura dividido pelo a diferença do logaritmo das temperaturas, né? Então, só substituir aqui, a gente tem essa expressão aqui bastante conhecida também, ó, Q e o A, em nossa média aqui de temperatura, diferença de temperatura. A gente acabou de calcular essa aqui, o Q eu já vou mostrar. A gente vai usar aquela expressão bastante comum, Q é igual a mCp ΔT. A gente tem o Q. O U, que é o diferencial desse método aqui, eu vou mostrar como é que a gente vai calcular. Em muitos casos, você vê o pessoal que vai dimensionar um trocador de calor, ele adota um valor de U baseado numa tabela, mas não é muito preciso, né? Que essas tabelas, dependendo do fluido, te dão uma faixa de U usual, tá? A gente vai calcular esse U. Então, se eu tenho o Q, o U e essa diferença de temperatura média aqui, eu calculo A, que é a área do trocador. Então, vamos voltar para a nossa planilha aqui, ó. Então, vamos colocar aqui 170. Você vê aqui, ó, que o nosso fluido quente está no tubo, que é o tubo inlet, tubo outlet. O nosso fluido frio está no casco, shell, casco, entrada e saída. Então aqui, ó, maior diferença de temperatura, que ele chama Great Temperature Difference. Ele fez uma expressãozinha aqui, ó. Essa expressão aqui é somente para que, a princípio, dependendo dos dados que você coloca aqui de temperatura, você não sabe qual lado, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Qual lado vai ser maior, ou ΔA aqui ou ΔB. Então ele faz essa expressão aqui, ó, para achar qual que vai ser a maior temperatura. Essa estrutura de si aqui é uma expressão, né? Se a expressão for verdade, separado por ponto e vírgula aqui, ó, essa primeira expressão aqui, que é ABS, é módulo, né, para não ter diferença negativa de temperatura. Se essa expressão for verdadeira, na célula vai aparecer essa expressão aqui. Se for falso, vai ser essa aqui. Então ele compara as duas diferenças de temperaturas aqui, ó, K5 menos K8, ó, K5 350 menos K8 é 65 e essa K6 menos K7 é 70. Então isso aqui é mentira. Se isso aqui é falso, vai entrar na célula essa segunda expressão aqui, K6 menos K7, que é 70. Então você pode dar uma olhada aqui, ó. Aqui embaixo é a mesma expressão, ele só inverteu aqui, né? Que aqui era a temperatura mais baixa, que vai ser a outra. Então, com essas duas diferenças aqui, eu calculo
a expressão média logarítmica, né, da diferença, igual eu mostrei aqui, ó. Diferença das diferenças e aqui a propriedade do logaritmo, Deus botar a diferença de logaritmo, ele botou a razão aqui, certo? Beleza. Esse fator aqui, ó, eu vou mostrar, você tem que ir num gráfico para colocar, porque dependendo do trocador, da geometria do trocador, do número de passagem no casco no tubo, eu tenho que aplicar um fator de correção aqui para multiplicar por esse valor que a gente obteve aqui para achar a média logarítmica aqui, ó, corrigida. Então eu já vou mostrar como é que a gente acha esse valor aqui. Mas a princípio agora, a segunda parte que a gente tem que calcular, lembra do calor, né? Quanto que eu tenho que ceder de calor para fazer esse serviço aqui, ó, de aquecer meu óleo mais pesado de 100 para 285. Então é só usar a expressão MCP ΔT, né? Aqui, ó, essa expressão aqui, ó, ABS e a diferença de temperatura aqui, ó. O lado do tubo, ó, que é 350 menos 170. Esse aqui é um dado também do problema, é a vazão, né, mássica que eu tenho do fluido mais quente, que eu tenho disponível lá na minha planta. Então, M, esse F7 é o CP, aqui, ó. F7 aqui, ó. Tá aqui, ó. Você vê que tem na planilha o lado do tubo aqui, ó, as propriedades do fluido. Essas propriedades eu peguei no livro também, né? São propriedades médias, que você tem que lembrar que o fluido está variando ao longo do trocador. E essas propriedades variam com a temperatura. Então você tem que saber, não é difícil você achar na internet para cada óleo, fluido, como é que, por exemplo, a viscosidade aqui, ó, varia com a temperatura, como é que o calor específico varia com a temperatura. Um modo de fazer é uma média, né? Você pega o valor na entrada e na saída, soma e divide por 2. Então são valores médios. Esses aqui já são valores médios de viscosidade, calor específico, ó, condutividade térmica. No caso lá, ó, ele usou o F7, aqui, ó, calor específico. Aqui, ó, no livro, já vão começar a ver no livro aqui, ó, ele usou a expressão, se eu lembrar da página aqui, se eu ver se é essa aqui mesmo, aqui, ó, vamos aumentar um pouco, aqui, ó, QMCP ΔT. Olha lá, 8,51. Esse MM aqui é de milhão. Primeiro o M é milhar, segundo M é milhão. Então é 10 a 6 BTU hora. Os dados aqui, aqui, ó, é o que eu usei na planilha aqui, ó. Então tá aqui, ó, 8,5 vezes 10 a 6 BTU hora. Só beber uma aguinha aqui. Então agora que eu já sei o calor cedido pelo fluido quente, vai ser o mesmo calor recebido pelo fluido frio, né? Aí eu consigo calcular a vazão máxima de óleo mais pesado que eu consigo aquecer com essa carga térmica, com essa quantidade de calor. Então isso eu acrescentei na planilha aqui, ó. Nosso fluido mais pesado está no lado do casco aqui, ó. Tá aqui, ó. Shell Side Mass Flow Rate. Então tá aqui, ó. Aqui também eu quero saber agora a vazão, né? Então é a mesma expressão, Q é igual a MCP ΔT. Então aqui é o Q, ó, K19, ó. Aqui, ó, Q dividido pelo CP, agora o CP aqui do óleo mais pesado, ó. CP também são propriedades médias, né? E o ΔT, cara, pegou aqui, ó, o lado do casco Shell, né? Aí eu cheguei na vazão de óleo que eu consigo aquecer na minha planta lá. Então,
Feito isso, agora vamos entender aqui, ó, de forma macro, como é que é a metodologia de um projeto de trocador de calor. Aí a gente já volta aqui para a planilha. Ó. Eu fiz essas, são poucas equações aqui, ó. Só para a gente entender a planilha e o fluxo macro de informação. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Então vamos começar por essa mesma expressão aqui, igual o A delta T. Vamos colocar ela nessa forma aqui, ó, que é muito comum aqui, ó, que é fluxo. Fluxo, geralmente você pode escrever como diferença de potencial dividido por resistência. No caso aqui, o potencial, né, ou a força motriz do processo é a temperatura. E a resistência é esse formato aqui, ó, que é o A. Então, aqui, ó, esse A é a área de troca térmica. Meu trocador de calor, que é a minha área de troca térmica, pode ser a área interna do tubo ou a área externa. É comum você adotar a área externa. Vamos ver a figura aqui, só para ficar claro. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar essa figura aqui, ó. Ó. Tá claro aqui, ó. Vamos ver. Um trocador simples, né? Aqui, ó. Fluido quente está entrando aqui nos tubos, igual o nosso caso lá. Só que aqui só tem um passe, tá vendo? Ele está esfriando, está saindo aqui. E o do casco aqui também só tem um passe. Ele está esquentando, saindo aqui. A área de troca térmica que a gente vai calcular é a parede lateral dos tubos, né? É a parede lateral de cada tubo, né? Lembra lá de um cilindro, a área de um cilindro, a área lateral do cilindro, π, vezes o diâmetro, vezes o número de tubos. Então, o que é dimensionar o trocador? Ó? Eu vou ter que dimensionar esse L aqui, é o comprimento dos tubos, o diâmetro do casco, o número de chincanas aqui, tá vendo? Essas chincanas. Chincanas têm o objetivo aqui de criar um regime, né? Melhorar a troca térmica, né? Gerar alguma certa turbulência, que o ideal é que o regime seja turbulento. Como a gente vai ver, quando o regime fica turbulento, aumenta o número de Reynolds, o nosso coeficiente convectivo, né? Nosso Hzinho, que a gente vai ver, ele aumenta e melhora a troca térmica. Só que também quando o número de Reynolds aumenta, a perda de carga aumenta. Então não posso ter uma perda de carga fora da admissível. Já estou adiantando para ter ideia geral, né? A gente vai ver em detalhe lá não só qualitativamente, como quantitativamente lá na planilha. Então é só aqui para vocês verem a área de troca térmica. Então vamos continuar aqui, ó. Então geralmente se adota a área externa. Aqui eu poderia adotar como adotar a área interna. Vamos adotar a área externa. E esse UC aqui, que é o U é o coeficiente global, né, de transferência de calor. Esse C de clean. Quando o trocador de calor está iniciando a operação, ele não tem nenhum depósito ali na área externa dos tubos, nem interna. Como a gente vai ver, à medida que ele vai operando, vai gerando um depósito ali. Isso vai aumentando, vai criando uma resistência de depósito. Né? Então aqui, ó, o que é a resistência? Pegar nos livros lá de transferência de calor, que essa expressão aqui, ó, 1 sobre HI vezes AI, é a resistência de convecção na área interna dos tubos. E essa aqui é a resistência de convecção na área externa dos tubos. Eu tenho um HE e um HI. E aqui eu ignorei a resistência de condução que está associada à parede, né, do tubo. Como a espessura é pequena e a condutividade térmica do aço é alta, eu posso desprezar ela. Né? Ela é muito pequena perto das resistências de convecção. Então aqui, o nosso problema do kernel aqui, ó, é mostrar como a gente pode calcular esse HI e esse HE.
ele tem expressões para HI e HE, para o lado dos tubos e do lado do casco. Geralmente você vê nos livros lá de transferência de calor, você calcular o HI, tem lá uma correlação, né, um número de Nusselt em função do número de Reynolds e do número de Prandtl. Com o número de Nusselt você acha, né, o número de Nusselt é H, né, o coeficiente convectivo, vezes L dividido por K. É isso? K é a condutividade térmica. Ele é função do número de Reynolds e o número de Prandtl, que depende exclusivamente das propriedades do fluido. Mas no nosso caso aqui, a gente vai ter expressões, usar as expressões de Kern, que a gente já vai ver na planilha. Se eu souber calcular isso aqui, ó, eu vou adotar um diâmetro, como a gente vai ver lá para o trocador dos tubos, para a gente começar os cálculos, aí eu consigo calcular o meu UC. Né? Então aqui, ó, vamos continuar aqui. Ó. Se eu dividir tudo por HE, esse aqui vai cortar, esse aqui vai cortar. Lembra que essa área externa é π. Se eu falar num tubo só, é πd. Né? Aqui, ó. Então aqui o π vai cortar, vai ficar DI sobre DE. Que eu dividi por AE aqui, o π corta, fica só o D. Essa expressão aqui, ele deu um nome de H e E. Aí é só aplicar o MMC aqui, ó, multiplicação. Aí, isso aqui dividido por isso aqui dá HE, né? Aí multiplico aqui dá HE, MMC que está como esse aqui dividido dá HE vezes 1, HE. Então dá essa expressão aqui. Como eu quero o C, é só inverter aqui. Eu inverti aqui. Puf. Então eu consigo calcular meu coeficiente global limpo em função da minha geometria, do meu diâmetro dos meus tubos, e eu já vou mostrar como é que a gente calcula os coeficientes convectivos. Como eu falei, para eu calcular meu UD, eu vou adotar um valor de RD aqui, ó, que é usual dependendo do fluido, aceitável. Considerando que à medida que o trocador de calor vai operando, vai se formando um depósito, gera uma resistência térmica ali. Então, eu vou vendo uma tabela lá para esses tipos de óleos que a gente está tratando aqui, qual que seria o RD. Você vê que isso aqui tem unidade de resistência. A minha área já está aqui contemplado, aqui, ó, tem o DI e o DE aqui. Então, esse aqui tem unidade de resistência, eu estou somando mais uma resistência, eu tenho o meu UD. E quando eu tiver o meu UD, aqui, ó, eu tenho o meu UD, o que eu já calculei, esse aqui, a média de temperatura logaritmo, eu já calculei, eu consigo achar o meu A. E o meu A aqui, ó, já adiantando a expressão, lembra a área lateral lá do trocador, ó, é πDE, área externa, né, vezes o comprimento dos tubos, né? Aqui, ó, aqui a mesma coisa aqui, ó, πDL, como L é o mesmo, cortou, sobrou só essa razão DI/DE. Aqui, ó, é a área lateral de cada tubo. Eu multipliquei pelo número de tubos, pelo número de trocadores, que como a gente viu lá na planilha, eu vou chegar numa área total, eu posso dividir essa área em 2 trocadores iguais, para esse L não ficar muito grande, se for de um trocador só. Então a gente vai ver isso na planilha lá. Esse é o macro, o fluxo macro que a gente precisa calcular. Agora vamos ver como é que a gente chega, que é a questão do método Kerr, como é que a gente calcula esse HI e esse HE aqui. Então vamos lá. Ó. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelo final. Como é que é isso? Geralmente, que é muito comum em engenharia, né? O que eu quero dimensionar é o trocador de calor. Então eu já vou adotar aqui uns valores para o meu trocador e vamos ver o efeito disso. Né? Aí a gente vai calcular um HI, HE, vai calcular a área
e vai ver qual que é a área necessária para fazer esse serviço aqui. Vamos ver se... E a gente pode alterar aqui, fazer ajustes nesses valores aqui até chegar numa área adequada, aqui no comprimento adequado. Se for em indústria, geralmente os trocadores de calor têm em torno de 16 pés, né? Não comprimentos muito maiores que esse. E também, como a gente vai ver, a perda de carga tem que estar geralmente entre 10 e 25 psi. Então aqui, para eu chegar nesses valores aqui, eu vou lá no fornecedor, ele tem umas tabelas. Eu peguei dessa apresentação aqui, mas no livro do Kern, como eu já vou te mostrar aqui, tem essas tabelas também. Você pode baixar ele na internet aí, você encontra. Eu vou te mostrar aqui qual que é o nome. Então a professora aqui, Lívia, eu acho que ela é professora de engenharia química na USP, lá no campus, na faculdade, na cidade de Lorena. Então já vamos descer aqui, só vou usar as tabelas finais para te mostrar aqui, aqui, valores admissíveis de perda de carga entre 10 e 25 psi para líquidos. Então vamos adotar isso aqui. E o método que a gente está usando, aqui, o método de Kern. Padrão industrial por muitos anos, mais conhecido, sua precisão seja inferior a de outros. Vamos ver um método mais moderno aqui, aqui, vamos ver aqui. Esse aqui, Bell Delaware. Você pode dar uma pesquisada sobre ele, tentar fazer o projeto utilizando esse método e você compara se os resultados são realmente significativos, né? Eu não vou falar desse método aqui, depois você dá uma pesquisada. Já vamos direto lá, para cá, isso que eu quero ver, tá vendo? Vou aumentar aqui. Então aqui, essas tabelas aqui, trocadores de calor. Primeira coisa, ele fala aqui, passo quadrado. Passo quadrado é o arranjo dos tubos. Aqui, já vou mostrar aqui, Vamos voltar para o livro aqui. Acho que é a página 166. Aqui, tá vendo? O arranjo dos tubos do trocador tem outros arranjos, mas os mais comuns é triangular e o quadrado. Então, um parâmetro importante aqui é a distância entre os centros, que eles chamam de pitch. Esse espaçamento aqui, Lá do nosso caso, na nossa tabela, a gente vai escolher de 1 polegada. E se eu tenho esse espaçamento aqui, o pitch, e o diâmetro do meu tubo, eu tenho esse questão de clearance, que é um gap aqui, distância entre os tubos. Então aqui, só você reparar aqui, isso aqui é um pitch, distância entre os centros, tá vendo aqui, Se eu tirar um raio aqui e um raio aqui, que é um diâmetro, eu tenho a clearance. Então, só para você perceber, se eu tiver aqui o diâmetro que a gente vai adotar lá na nossa tabela, que você viu lá, que é muito comum em tubos, é de 3/4, 0,75. Então aqui, 1 menos, somar esses dois raios, 0,75, nosso clearance vai ser de 0,25. Essa geometria, obviamente, influi no escoamento, né, do fluido no casco, influi no número de Reynolds e no coeficiente convectivo que a gente quer calcular. Então aqui, vamos voltar aqui. Aqui, tubo, diâmetro externo de 3/4. Vamos anotar que é muito comum você ver esse tipo de diâmetro em trocadores de calor na indústria. E passo de 1 polegada. Como aqui é o número de passos nos tubos. Quanto maior o número de passos, melhor a troca térmica, mas também eu tendo a aumentar a perda de carga. Como que é o nosso serviço, que a gente precisa de uma diferença de temperatura alta, quero aquecer de 100 a 285 graus o fluido, eu vou já pegar 8 passos, visando melhorar a nossa eficiência de troca, né, no tubo. Eu não sei qual que é o diâmetro aqui do casco, da carcaça,
ideal para o nosso caso. Vamos pegar um meio termo aqui, vamos ver o resultado lá na nossa planilha. Depois a gente pode fazer ajustes, escolher outros. Então, se eu escolher aqui 8 passos em um diâmetro de 27, ó, eu tenho 408 tubos. Então, vamos pegar esses dados, vamos começar com esse trocador e vamos ver se ele atende o nosso trabalho. Então, vamos lá. Aqui, eu já botei aqui, ó, número de passes lá no trocador, nos tubos. O tubo sai 8. Aqui eu vou adotar, a gente pode adotar aqui, ó, que é muito comum também, 2 passagens no casco. Que uma passagem é muito pouco, vamos colocar 2. Aí eu botei lá o número de tubos, ó, 408 da tabela, 27 polegadas o diâmetro do casco. Aqui, nosso arranjo aqui é quadrado, né, square, nosso diâmetro externo 0,75. Então, com isso aqui, ó, com esses dados, e eu vou fazer isso com 2 trocadores. Vou dividir a área total em 2 trocadores. Com esses dados aqui, eu já posso calcular aqui, ó, esse fator de correção aqui, ó. Que agora eu já sei, ó. Lembra que se são 2 trocadores, né, em série, eu tenho 8 passagens em cada trocador, eu vou ter 16 passagens nos tubos e 4 no casco. Então eu vou aqui no... Vamos ver aqui, ó. Pera aí, já vou mostrar. Onde que eu coloquei aqui? Aqui. Eu vou mostrar outro. Esse aqui, ó. Tá vendo? Vamos aumentar aqui, ó. Essa foto aqui eu tirei do livro que eu tenho, que é o do Projeto de Processos Químicos Industriais, que eu falei, do Douglas Irving. Aqui, ó, é para eu calcular o F, ó, fator de correção da diferença de temperatura. E tem vários gráficos no final do livro, cada um para o número aqui de passagem no casco e nos tubos. Ele pegou do livro do Kern, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, você for aí no Google, digitar esse Process Heat Transfer, Kern, aqui foi de 1950. Você foi um pioneiro na área aqui. Você vai achar todos os gráficos para achar o fator de correção para todo tipo de trocador, variando a quantidade de passagem no casco e no tubo. Então, isso aqui, ó, eu tenho que calcular esse S aqui, ó, e o meu R, que são funções das temperaturas de entrada e saída aqui no casco e no tubo. Né? O T1 aqui é do lado que entra e sai aqui, ó, T1 que entra no casco, T2 que sai, e o T1 aqui e o Tzinho menor é no tubo. Então, se você pegar o nosso caso lá, ó, usei as mesmas expressões aqui, ó, você pode conferir aqui, ó, nossas temperaturas aqui, aquela mesma expressão lá do gráfico. Calculei meu R e meu S. Meu R, vamos considerar 1. E meu S, 0,72. Eu venho aqui, ó. Aqui, meu S, 0,72. Tá vendo por aqui, ó. E meu R aqui, ó, essa curva aqui com 1. R1 aqui, ó, R. Aí eu venho aqui, ó, dá em torno de... Essa aqui, calma aí, ó. Essa aqui, tá vendo, ó? Essa aqui eu peguei de 3 e 6. 3 passagens no casco, 6 ou mais, não é o nosso caso. Essa aqui daria 0,88. O nosso caso é essa aqui, ó. Essa aqui, ó, 4 passagens no casco, né? E o nosso é 16 passagens no tubo aqui, ó. Então, mesma coisa, 0,72 aqui. Um já deu bem mais alto, tá vendo? Vamos considerar aqui 0,94, tá vendo? Você vê que quanto maior o fator de correção mais próximo de 1, melhor para a gente. Pode ter um caso aqui, ó, se pegar um trocador desse aqui, vamos dizer que fosse o S08 e meu R fosse de 1.6, por exemplo. Você vê que não encontrava aqui, ó. Então teria que pegar um trocador com mais passagem no casco e no tubo, porque aí você já elimina
né? Fala, esse trocador aqui com essa passagem não dá para o meu serviço, eu tenho que pegar um com mais passagens. Se você não conseguir encontrar o seu S aqui, não é encontrar a curva que você calculou o R. Então, você vai lá no livro do Kern, você vai ver todos esses gráficos. Então, vamos continuar. Olha lá, eu calculei esse F, agora eu posso calcular meu corrigido aqui. Ó. A diferença de temperatura corrigida. E aqui esse Fouling Factor, que eu falei do nosso RD, eu adotei esse valor aqui de 0,025. A minha referência foi aqui, ó. Vamos voltar no livro aqui, ó. Vamos ver a página aqui. Eu acho que é 175, ó. Aqui, tá vendo aqui? RD valores, frações de petróleo. O nosso óleo lá é um pouco maior que 25 graus API. Né? Quanto maior o grau API, mais leve é o óleo. Né? Então é uma relação com a densidade do óleo. Então eu botei um pouquinho, o RD um pouquinho maior que 0,02 para segurar 0,025. Né? Olha lá, óleos mais pesados, ó, less than 25, com graus APIs menores, eles têm uma resistência maior. Tende a formar um depósito, uma espessura maior. Então aqui, ó, eu peguei daqui. Se tiver outros fluidos, água, aqui você usa outros RDs. Tem várias tabelas, você pode procurar a respeito. Então tá aqui. Agora aqui, ó, vamos ver como já tem aqui como é que eu vou calcular o C. Então vamos ver o método aqui, ó, começar aqui. Vamos começar pelo nosso lado do tubo aqui. As propriedades do óleo já está aqui. Eu vou precisar, se a gente vai ver lá nas expressões lá do Kern, que a gente chama de fluxo mássico por área. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, tá. Eu também vou precisar do diâmetro interno, tá vendo? Aqui, ó. O nosso diâmetro externo a gente adotou 0,75. Como é que eu descubro o diâmetro interno? Vem aqui, ó. Naquela apresentação, esse gráfico também tem no livro do Kern aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. Vamos aumentar. Tá vendo? O diâmetro externo aqui, ó, 3/4. Essa família BWG é um padrão de tubos muito utilizado, né? E dependendo do número BWG, eu vario a espessura do tubo. Aqui, ó. Você vê que eu estou aumentando aqui meu número BWG, um certo diâmetro de 3/4, ó. A espessura aqui vai diminuindo. Então, o diâmetro vai aumentando aqui. Esse aqui que tem a maior espessura tem o menor diâmetro interno. Então, o que é muito comum, você vê na indústria, é usar esse 16 aqui, ó, a família 16. Espessura da parede 0,065, ó, diâmetro interno 0,62. É só você pegar 0,75, né, menos 2 vezes a espessura, eu chego nisso aqui. E a área aqui, ó, a área de escoamento é o que? πd2/4. Você pegar isso aqui, levar ao quadrado, ficar por π, dividir por 4, chega nisso aqui. Questão estrutural, né, se for mais para os engenheiros mecânicos, vão lidar com gases, pressões mais elevadas, então tem que adotar um tubo aqui com uma espessura maior. Né? Aí já entra a questão de tensão de ruptura, tensão de escoamento, mais questões estruturais. Então vamos adotar o mais comum, que é esse aqui, 0,62. Os outros dados aqui a gente não precisa usar, que é peso. Né? A gente não vai precisar adotar esses. Nosso, que a gente está preocupado aqui com nada estrutural, é com o nosso trabalho térmico. Lógico que um trocador de calor também tem um projeto mecânico, questão estrutural dele. Então vamos. Então aqui já está, por isso que eu coloquei aqui 0,62. Então aqui, ó, esse aqui, ó,
essa expressão aqui que eu tenho que calcular, ó, que vai... O que eu quero calcular é isso aqui, ó, que está nas expressões lá do kern, para calcular o HI, esse aqui, ó, Mass Flow Rate por Tube Area, né? Então vamos começar por aqui, ó, Mass Flow Rate em um único tubo. Então o que seria? Eu tenho a massa total aqui. Massa que está entrando lá do meu tubo, meu fluido quente, né? Que vai entrar pelos tubos. Só que você tem que entender, ó, vamos ver uma figura aqui, que é a questão de número de tubos por passe. Vamos ver se eu tenho aqui, ó. Isso aqui um trocador está sendo construído, tá vendo essas divisórias aqui? Aqui vai ser montado os tubos. Aquela massa, vazão máxima, vai entrar só nesses tubos aqui, ó, que é o número de tubos por passe. Tá vendo aqui essa divisória aqui, ó? Tá entrando aqui número de tubos por passe, né? Que eu preciso saber. Então a gente sabe, ó, nossa planilha lá, ó, eu tenho 408 tubos, 8 passes. Então é 408 dividido por 8. Então eu pego essa área total aqui, ó, divido por 400, o número de tubos por passe, que é 408 dividido por 8, vou ter a vazão máxima em cada tubo. Aqui, ó. Foi o que fez, ó. Olha lá, R15. E aqui, ó. R7, R8. R7 dividido por R8, ó. R5, né? R5. 8 é o número de passos. Então aí eu consigo calcular aqui, ó. Agora fica fácil para eu calcular o fluxo, né? Geralmente quando eu pego a vazão máxima e divido por área, eu chamo de fluxo. O fluxo máximo. Qual área que é essa aqui? Essa é a área transversal dos tubos, né? Tem a área de troca térmica, que eu falei que é a área da parede lateral dos tubos. Essa área aqui de escoamento, que é a área perpendicular ao escoamento, é a área transversal dos tubos. Π D2 sobre 4. Ó lá. Então ele pegou essa aqui, ó, dividiu por π. Aqui é πr2, né? Olha lá, F8 de diâmetro, dividido por 2 da raio. Esse 144 aqui é mudança de unidade. Ó. Aqui está pé quadrado e aqui está int. Um pé é 12 polegadas. Então eu dividiu por 12 aqui, ó, só como está o quadrado aqui, meu diâmetro, meu raio. 12 ao quadrado é 144. Você pode ir checando aí, ó. Cheguei nessa expressão. Agora, ó, com essa expressão eu consigo voltar lá no livro e vamos ver como é que eu calculo isso aqui, ó. O HI. Aqui, ó, vamos lá. Vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Vamos ver aqui se eu acho certo a página. Deixa eu ver aqui, ó. 164, vamos ver. Aqui, ó, tube side, tá vendo? Aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. HI, ó, é em função desse JH. Já vou explicar aqui. Geral, esse JH aqui que é, ó. Essa expressão aqui, ó. Essa exponencial de expressão. Você reconhece isso aqui, ó. Isso aqui é uma forma de escrever o número de Reynolds. O que é o número de Reynolds? É D vezes ρ vezes V dividido pela viscosidade. Então esse G está substituindo ρ vezes V. O G é o que a gente calculou lá. Ó. Tem unidade de libra hora pela área, né? Por área. Então você pode ver, ó, se eu multiplicar a densidade vezes velocidade, né? Vai ficar a massa, o metro cúbico da densidade vai cortar
com o metro da velocidade, vai ficar metro quadrado e vai ficar vai dar a minha vazão unidade de G. Você pode botar no papel aí para você ficar mais certo. Então esse é o meu número de Reynolds aqui, ó. DGMI Reynolds Number. Essa expressão, ó, já adiantando, ela serve, essa expressão de cálculo de HI, ó, tanto para o regime aqui, ó, turbulent flow zone ou laminar flow zone. Sempre a gente vai calcular aqui, o ideal é um número estar no regime turbulento para aumentar o nosso coeficiente de convecção, né, nosso H. Então acima de 2,100. Aqui, ó, quanto maior meu número de Reynolds, maior meu JH, maior meu HI. Os outros parâmetros são, ó, propriedades do fluido, aqui, ó, K, é condutividade térmica, esse é o CP, viscosidade. Aqui, ó, isso aqui, esse fator aqui, o W é a viscosidade na parede. Geralmente a gente considera igual a viscosidade no seio do fluido, a não ser que fosse na parede uma temperatura muito mais alta, né? Assim, na maioria dos casos, esse fator é 1. Né? A gente considera esses dois valores, tanto a viscosidade no seio da solução como na parede, não uma diferença significativa. Lembre que essas propriedades aqui são propriedades médias, como eu falei. E, então, o JH representa dependência com escoamento, né? No de Reynolds, eu tenho questão da propriedades do fluido e tenho a geometria aqui, ó, meu D. Meu D aqui é o diâmetro interno. Né? Aqui, ó. Então, se eu pegar essa expressão e colocar na planilha lá, ó, aqui, ó, vamos começar o nosso número de Reynolds, ó, é a mesma expressão, tá vendo? Ó, D, ó, aqui, ó, o D, ó, D dividido por 12, né? Em pés, o G, aqui, ó, F10, ó. E aqui a viscosidade tem que ser a unidade coerente, né? Aqui está em centipoase, eu tenho que esse fator aqui, ó, é a transformação de unidades. Vamos ver se eu coloquei aqui, tá vendo? Você acha na internet vários aplicativos de conversão de unidade aqui, ó. Viscosidade em centipoase, no nosso caso lá tem que ser, ó, libra por pé por hora. Pode escolher aqui, ó, e procurar qual que te atende. No nosso caso lá, para um número ser adimensional, né? Reynolds tem que ser libra pé hora. Aqui, o número você pode escolher aqui, ó, 3 casas decimais, daqui 2,41,9. É um número que multiplicou lá na planilha aqui, ó. Tá? Ó, o nosso número de Reynolds deu 19.000 e pouco. Agora, o nosso JH, ó, agora a gente pode calcular, ó. Cadê aqui, ó, JH? Olha lá, a mesma expressão lá, as constantes em função, eu já coloquei aqui, ó, número de Reynolds. Agora, JH no HI, ó, aquela mesma expressão do livro. Esse fator que eu falei aqui no final, que as viscosidades geralmente é 1, né? Aqui o meu JH, ó, o F11, e está igualzinho lá, você pode procurar aqui a expressão do livro, certo? Aí, calculamos nosso HI para o lado dos tubos. Agora, a gente tem que calcular o HE no lado do casco, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas a metodologia é semelhante aqui. Ó. Vamos para o lado do casco. Então tem as mesmas propriedades aqui, ó. Agora vai começar a entrar o nosso arranjo lá, ó. Lembra que a gente adotou o pitch, né? Lá no nosso trocador de 1 polegada. E vamos ver aqui no nosso livro aqui, ó. Vamos lado do casco aqui, ó. Shell side. Olha lá, o número de Reynolds tem a expressão mesma estrutura, agora o meu G aqui é do lado do casco, S de Shell. E vai ter um diâmetro equivalente aqui, que vai ter uma expressão
né? Que o nosso diâmetro é como se ali, agora o nosso fluido está escoando lá entre os tubos, né? Ele criou uma fórmula aqui, chamar um diâmetro equivalente, para seguir esse mesmo formato do número de Reynolds. Então esse diâmetro vai depender do nosso arranjo dos tubos, não é isso? Do pitch, né? Do nosso espaçamento. E vamos ver como é que a gente calcula também a expressão para GS. A gente fazendo isso, a gente calcula o número de Reynolds aqui, ó, vai ter uma expressão para JH também, ó, outras constantes, em função também do número de Reynolds. E aí vai ter uma expressão para HI agora, outside, né? Mesma estrutura de antes, com o JH, meu diâmetro agora não vai ser mais o diâmetro interno, esse é o meu diâmetro equivalente. As propriedades do fluido agora vai ser do fluido mais pesado, no nosso caso, né? E a gente consegue calcular nosso H. Lembra, com os Hs a gente calcula o U, né? O C, aí tem a resistência de depósito que eu adotei, a gente calcula o D, e aí a gente consegue calcular a área do trocador. E com a área do trocador a gente consegue calcular o comprimento. A gente vai ver isso, mas vamos chegar aqui por partes. Então aqui, ó, o diâmetro equivalente é essa expressão aqui, tá vendo? Em função do diâmetro externo do tubo e do pitch. Que a gente foi 1 polegada e o nosso diâmetro externo é 0,75. Então aqui é só colocar lá na planilha e a gente calcula o D. Só que aqui, ó, como eu disse, o diâmetro equivalente depende do arranjo, né? Se é triangular ou se é quadrado. São expressões diferentes. O que se adotar do trocador, você usa a expressão que se adotar. E nosso G aqui, ó, nosso fluxo máximo no lado do casco, ó, em função aqui, ó, nosso pitch, esse W aqui, acho que é a vazão máxima. Vamos ver aqui, ó, W, ó, vazão máxima no casco. Lembra que a gente calculou lá no início do problema? Aqui, ó, o espaço shell, o diâmetro interno a gente já tem, que o nosso é 27, pitch a gente já tem. Esse clearance a gente já tem também, que a gente tem o diâmetro pitch, o master é 0,25. E aqui que a gente tem que adotar, ó, o espaçamento entre as chincanas. Ele até aqui sugere aqui um valor de 24 polegadas. Aqui, ó. Então aqui, ó, aqui tem que ter unidade de massa por tempo por área, né? Aqui, ó, aqui é fluxo máximo. Então, ó, isso aqui, ó, é polegada cúbica, dividido por polegada quadrada. Olha lá, como isso aqui está em polegada, meu G tem que estar em pé, né? Por isso tem 144 aqui. Então 12 ao quadrado aqui subiu. Tá vendo? Olha lá, eles estão aqui, ó, em pé, em polegada, e o meu G está em pé. Por isso tem essa conversão de unidade aqui. Então aqui, ó. Então agora eu posso fazer, ó, usar essa expressão aqui e calcular. Vamos lá. Deixa eu beber mais uma água aqui. Tava explicar, acaba falando muito. Aí tá acabando. Segura as pontas aí, vai ser interessante. Depois a gente vai fazer umas simulações. E para finalizar, né? Aguenta as pontas aí que vai ser interessante. Essa planilha vai estar disponível. Você pode aí trabalhar com ela e se familiarizar mais com ela. Então aqui, ó, vamos lá. Então, tá vendo aqui, ó, o diâmetro equivalente? Tem um para o triangular e quadrado. E as mesmas expressões você pode olhar lá que eu usei lá do livro. Olha lá, em função aqui do pitch e do diâmetro externo. Aí você vai aqui, eu botei uma cor diferente. Você tem que lembrar que você vai selecionar uma dessas aqui. Eu sei que vai ter que colocar aqui, dependendo do qual arranjo você escolheu aqui, né? Aqui.
vendo? Então tá, então colocamos aqui o nosso, aqui é os dados que a gente já tinha, 27, que é o Clarence, tá vendo que eu falei aqui, ó, é 1 menos o diâmetro externo. O valor que eu adotei aqui para espaçamento entre as chincanas é 12. Eu já vou explicar aqui por que eu adotei 12. Você lembra que quanto menor o espaçamento, mais chincanas eu vou ter, maior meu número de Reynolds, melhor a troca de calor. Eu só tenho que tomar cuidado para a perda de carga não aumentar bastante, né? Está dentro da minha faixa admissível. Você já vai ver por que é 12 aqui, é um número bom recomendado aqui no nosso caso. Então, isso é a nossa, o W lá, né, que fala no livro, que a gente calculou lá, no início do problema aqui, ó. Aqui, o GS você pode ver, é aquela mesma expressão lá, 144 lá do livro. Em função do pitch, olha lá, espaçamento de chincanas, do Clarence. Mesma expressão. Opa. O que eu botei aqui? Isso. Eu apertei aqui. Então, beleza. É a mesma expressão. Agora eu posso calcular o meu JH. Ó. Olha lá, em função do número de Reynolds. O número de Reynolds aqui, ó, como a gente viu, ó, aqui, ó, em função do nosso número de Reynolds. O nosso número de Reynolds, ó, mesma coisa, ó, diâmetro. Agora a gente vai usar esse aqui, ó, o diâmetro equivalente. O nosso G aqui, ó, GS. E a viscosidade aqui, ó, você vê que esse fluido ele é um pouco mais pesado que o outro, 1,3. O outro é 0,88. E você vê que tanto na que eu falei que não considera aquele fator, viscosidade na parede, no seio da tubulação, mesmo a viscosidade. Então, agora aqui é o nosso HO, outside, aquela mesma expressão do livro. Esse fator aqui é 1. Nosso JH, olha lá, JH. Aqui está curve fit, porque no livro também tem gráficos que você pode obter pelo gráfico, o JH. Só que sempre quando você tem uma expressão, né, é mais preciso você usar a expressão. Você joga os dados aqui. Uma planilha é ideal de se fazer. Né? No gráfico sempre você tem um erro de leitura. Tal. Olha lá, em função das propriedades do fluido, olha lá. O CP, né, o K, lá, viscosidade, cadê o K? Aqui o K, e do diâmetro, da geometria. No caso é o diâmetro equivalente. Né? Então agora eu tenho meu HI e o meu HO. Você vê que o número de Reynolds deu acima de 2,100, mas ele é bem menor do que no meu lado dos tubos. Agora, ó, eu vou usar aquelas mesmas, está vendo esse HIO? Aqui, ó. O que é o meu HIO? HI DI sobre DE, não é isso? Olha lá. DI sobre DE, que é a mesma expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. Aí com isso eu calculo o meu C. Olha lá. Já tenho tudo que eu preciso, já calculei os meus coeficientes convectivos, meu C. Já adotei um resistente de depósito aqui, eu calculo o meu D. Eu só usei essas expressões aqui agora. E a área lá, agora eu consigo calcular o meu L aqui também. Ó. Olha lá. Então, olha lá, meu C aqui, ó. Vendo? Olha lá, em função do HIO e do HEO aqui que eu calculei externo. Mesma expressão. O D, olha lá, é o inverso disso aqui, ó. E aqui está 1 sobre D, eu quero o D, ele pegou o inverso disso aqui. Você pode checar aqui, ó. É a mesma expressão. Com o D.
Agora eu calculo a área. Eu já tenho o meu Q, que eu calculei, né? Ó, esse Q é o Q que eu calculei aqui logo no MCP ΔT. Aqui, ó. Então aqui, ó, qual que é a área? A área, eu usei a expressão Q, o A ΔT. Ó. Então é Q, aqui, ó, K19, dividido por U, e o ΔT eu corrigido aqui, ó. Eu tenho a área. Agora essa área aqui, ó, vou dividir aqui. Ó. Aquela mesma, aqui eu usei arredondar para cima, porque eu quero um número inteiro. Por exemplo, se der 12,5, ele vai colocar 13, porque eu quero 0 casas decimais aqui, ó. Né? Então ele vai arredondar para 13. Só você ver lá, ele pegou a área, lá, K20, e dividiu aqui. Ó, lembra que a mesma expressão, número de trocador de calor, R12, número de tubos aqui, ó, R7, π, DE, lembra que o D tem que corrigir, tá em polegado, que era o pé. Aquela mesma expressão, F24, ó, você pode checar depois tudo aqui, ó. F24 é o DE. Então calculei 13. É um bom tamanho, bastante usual na indústria, é muito comum você for ver lá trocadores em torno de 16 pés. Você vê, se eu tivesse colocado um trocador só aqui, ó, daria um tamanho de trocador muito grande, né? Aí, até questão estrutural na construção e tudo, espaço. Então é preferível ter 2 trocadores para limpeza, manutenção, né? 2 trocadores menores que um muito grande, usualmente falando, né? Então aqui, ó, 2. Então o que está faltando agora? Ó? Agora, vamos ver o nosso número de chincanas. Ó. Deu 12. Como é que você calcula esse valor? Ó? Só voltando aqui, ó. Espera aí. Vamos ver aqui, ó. Só para visualizar, ó. Então a gente calculou nosso L lá. A gente adotou um espaçamento de 12. Então L dividido pelo esse intervalo aqui, ó, dá quanto? Aqui no nesse caso daria quanto? 1, 2, 3, 4, 5. E o número de chincanas? 1, 2, 3, 4. Então quando eu pego L e divido pelo intervalo entre chincanas, para eu saber o número de chincanas é só pegar L, dividir pelo intervalo menos 1. Né? Aqui, ó, foi o que eu fiz aqui. Ó. L, um intervalo aqui, F31. Aqui, ó, F31. Aí por que eu adotei 12? Ó? Se você colocar 12, ó, 12 dividido por 12 dá 1. Como esse R11 sempre vai ser inteiro, que eu adotei aqui arredondar para cima, para ser inteiro, menos 1, o número de chincanas sempre vai ser inteiro. E tem que ser um número inteiro, né? Se eu quiser adotar outro valor aqui, ó, você pode adotar, mas você vai ter que garantir que aquele número de chincanas seja inteiro. Então você vai ter que ajustar aqui, ó, por exemplo. Vamos fazer o recomendado lá no livro. Ó. Vamos ver se eu botar 24 polegadas. Ó, primeiro, para você entender, se eu aumentar o intervalo, eu vou ter menos chincanas. Então, meu número de Reynolds vai diminuir. Ó como caiu. Antes estava acima de 7. Ainda é turbulento, mas caiu bastante. Então, meu HI vai cair lá. Meu HI também estava acima de 200, só caiu bastante. Então, vou precisar de uma área maior. Ó. Se a minha resistência aumenta, minha eficiência, ó, era 1.900, subiu para 2.300 e pouco. Ó, então o meu comprimento deu um pouco maior. E aqui, ó, deu um número, olha lá, deu um número quebrado. Então você teria que ficar ajustando lá até dar inteiro. Então se eu ponho 12 ali, ó, se eu ponho 12 lá, é um número maior. E outra coisa aqui, ó, você vê aqui, ó, eu já vou falar
Como é que a gente vê essa perda de carga? Se você deixar lá 24, ó, minha perda de carga aqui deu muito baixinha. Então, é um sinal que eu posso diminuir a área do meu trocador. Né, que tem que ser acima de, o ideal é ser acima de 10 e abaixo de 25. Então, esse número 24, no nosso caso, não é ideal. Então, vamos voltar para o 12. Ó, 12. Ah, subiu o papo. Então, aqui, ó. Agora, outra questão aqui, ó, é essa perda de carga. Vou mostrar como é que a gente calculou. A gente usou um gráfico, e tem no livro do Kern também, tem naquela apresentação. Mas, ó, esse aqui, ó, a gente pode tentar aumentar um pouquinho essa perda de carga. Está abaixo de 10 e com isso diminuir um pouco a área ainda do nosso trocador. Quando aumenta a perda de carga, você melhora o número de reinos, né? Aumenta o número de reinos, melhora a troca-terra, posso diminuir a área. Só que eu tenho que aumentar isso sem aumentar muito a perda de carga do meu lado do casto. Já vamos e a velocidade aqui, ó, o usual que eu fiz aqui, ó, é em torno de 4,12. Você vê que deu dentro da faixa, mas ainda deu baixo. Posso tentar aumentar a velocidade. Né? Velocidade aqui é só você ver aqui, ó. Expressão, eu que acrescentei, tudo isso aqui foi eu que acrescentei, né, na planilha, ó, F10, a vazão máxima aqui, ó, nos tubos, né, vazão máxima dividido pela densidade, aqui, ó, também você tem uma densidade média aqui, ó, isso aqui são as densidades relativas, né, densidade relativa, vezes aqui que a densidade relativa aqui, eu acho. Densidade relativa é em função da densidade da água, né? Uma expressão, densidade da água você multiplica pela densidade relativa, você acha a densidade do fluido. Então é só a vazão máxima dividido pela densidade, esse 3.600 aqui, ó, é para passar para segundo, né? Que o nosso fluxo máximo lá está em hora. Então depois você pode ver as unidades com calma aí, mas é tranquilo. Vamos ver aqui, ó. De onde que eu peguei isso aqui, ó? Tem um fator de atrito e uma expressão para perda de carga aqui. Eu peguei daqui, ó. Na apresentação lá, tem no livro do Kern também. Diminuir aqui. Aqui, ó. E essa aqui é a perda de carga no lado dos tubos. Então, se eu ver aqui, ó, número de reinos, eu tenho meu fator de atrito. Aí, o fator de atrito entra nessa expressão aqui, eu calculo meu delta P em psi. Nosso caso lá nos tubos, acho que é 19 mil e pouco, né? Só conferir aqui. Olha lá, 19 mil e pouco. Aí eu venho aqui, ó. Ó. Aqui, vamos aumentar. Aqui é Aqui é 10 mil, né? Aqui é 100 mil, aqui está em escala logarítmica. Aqui é 20 mil, 19 mil, mais ou menos por aqui, ó. Uso do tubo trocador aqui. Então, se eu for aqui, ó, se for aqui, dá um pouquinho acima de 0,002. Você vê que tem 3 zeros aqui. Então, vamos botar 23. Né? E essa expressão é que eu coloquei lá na planilha, ó. Você vê que em função aqui, ó, maior minha vazão máxima, que é quanto maior minha vazão máxima, né? Meu fluxo máximo, né? Maior a perda de carga. Quanto menor o diâmetro, maior a perda de carga. Comprimento dos tubos. N aqui, ó. Número de passagens, né? Maior, quando aumenta o número de passagens, eu tendo a aumentar a perda de carga. Então, a resposta tem densidade relativa aqui, o S. Você pode dar uma olhada nessa expressão que está lá na planilha. Ó. Aqui, ó. E até vamos botar aqui, ó, ficar mais próximo a 23. Varia um pouquinho. Tá vendo? E essa aqui, ó, é a mesma, você pode conferir lá, é a mesma função aqui, ó, do L, número de passagens,
Ó, densidade, diâmetro, fluxo mássico. É a mesma expressão. A outra é a mesma. Calma aí. Essa aqui também tem um gráfico lá para o lado do casco. Aqui, ó, mesmo gráfico. Agora o nosso número de Reynolds lá do casco, né? Acho que é 7 mil e pouco. Aqui, 7.700. Aqui, ó, 10 mil. Que é 7.500, metade, né? 7.700, mais ou menos por aqui, ó. Então, um pouco acima depois você pode ver com lápis aqui, com calma, né? É um pouco acima de... Aqui tá vendo que é uma casa só 3 casas decimais. Ó. Então, o fator de atrito em torno de 10 vezes maior. Vamos botar 0,023. E a expressão aqui, ó. Só que agora tem o fluxo máximo do casco e vai usar aqui o diâmetro equivalente. Aqui, ó, número de chincanas, tá vendo? O N aqui aumenta a perda de carga. Então, lá, é aquela mesma expressão. Ó. Vai ver que ele usa aqui o número de chincanas, tá vendo? Olha lá. O DE, o GS. Então, é essa expressão aí. Então, vamos tentar melhorar para a gente terminar. Para a gente acabar, o nosso trocador. Vamos tentar aumentar um pouquinho essa perda de carga aqui, que a gente tem uma margem ainda, e vai diminuir a área um pouco do trocador. Então, como é que eu faria aumentar essa velocidade aqui? Como é que eu aumentaria a perda de carga ou a velocidade? Nós vamos diminuir o número de tubos, não é isso? Porque, e mantendo a mesma vazão, então eu vou ter um fluxo máximo maior, né? Então, menos tubos. Então, vamos tentar diminuir o número de tubos e manter o mesmo número de passes. Então, vamos ter que mudar esse F aqui. Então, vamos diminuir o número de tubos aqui. Vamos ver, voltar lá para o nosso tabela do fabricante. Aqui, ó. Opa. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aqui. Então, a mesma aqui, mandei o mesmo pitch, ó, mesmo diâmetro externo, mas antes eu peguei esse aqui, ó, 408. Vamos pegar um pouquinho menos esse aqui, ó. 346. Então, o nosso diâmetro do casco agora vai ser 25. Vamos ver o efeito, ó. Então, vem aqui, ó. É 346? Calma aí, ou 96, 346, tá. Então, 346 e aqui agora 25 de no casco. Vamos ver aqui. Olha lá. Foi acima de 10, ó. E aqui o do casco ainda ficou dentro da pressão admissível. Nossa área diminuiu um pouco. Tá vendo? Vamos ver, a velocidade deve ter aumentado um pouco. Olha lá, aumentou um pouquinho. Aqui, ó. Por que o nosso comprimento, antes acho que era 13, agora foi para 14? Porque eu tenho menos tubos, né? Mesmo que a área diminuiu, mas eu tenho menos tubos, aumentou um pouquinho o comprimento. Mas o nosso U, lembra que quanto maior o U, menor a resistência. Nosso U aumentou um pouco, diminuiu a área. Então aqui, ó, eu vou fazer mais uma aula depois, que nesse a gente dimensionou o trocador. A gente pode pensar também, se já tem um trocador instalado, como é que eu avalio se a resistência de depósito está alta, como é que é uma forma de limpeza do trocador. Vou falar um pouquinho sobre isso, que eu fiz essa tabelinha aqui. Mas agora a aula já foi longa, a gente já falou bastante. Eu vou disponibilizar essa planilha aqui. Vocês podem trabalhar mais nela, fazer outras simulações, outros arranjos de trocadores, muda o número de passos, né? Às
Lembra de mudar aqui o F aqui e ver os resultados. Então, ó, quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, que a gente vai gerando mais vídeo à medida que tem algum mais pedidos. Um abraço e até a próxima.